Desde o momento em que o cinema se entende como indústria que produz estrelas, veio essa imprensa interessada em fazer uma cobertura da vida privada de cada uma delas, seja a partir de colunas de fofocas ou mesmo dos paparazzis que perseguem atores e atrizes em todos os eventos sociais que eles participam. Ainda assim, era possível um grande astro manter uma discrição em relação à sua vida fora das câmeras. Ainda mais porque naquela época, ao contrário de hoje, não existia uma mídia como a internet, que consegue propagar algo em relação de segundos. Então vocês podem imaginar o escândalo que foi quando, após o falecimento de Joan Crawford, foi publicado o livro Mamãezinha Querida, escrito por ninguém menos que a filha adotiva dela, Christina Crawford. A Christina se sentiu motivada a escrever Mamãezinha Querida a partir do momento em que ela teve acesso ao testamento feito pela Joan Crawford, que não a deixava sem um tostão para sobreviver. Inconformada, Christina decidiu então tornar pública toda a relação de abuso que ela diz ter sofrido com a Joan a partir do momento em que ela foi adotada. Com o sucesso de vendas do livro, Hollywood tratou de comprar imediatamente os direitos de adaptação, e assim tivemos, em 1981, o tão famoso Mamãezinha Querida, protagonizado pela Fanny Dunaway, que interpreta ninguém menos, claro, que Joan Crawford. Why can't you treat me the way I would be treated by any stranger on the street? Because I am not one of your fans! É engraçado rever a história da produção de Mamãezinha Querida porque inicialmente ele era encarado como uma cinebiografia séria, que até daria um segundo Oscar para Fanny Dunaway, que naquela época vivia o ápice de sua carreira. Só que as coisas saíram fora do previsto a partir do momento em que o filme foi lançado nos cinemas. O filme ele acabou se transformando em uma comédia voluntária, a carreira da Fanny Dunaway estagnou, e as intenções da Christina Crawford em transformar a história em um manifesto contra os abusos acabou se tornando uma piada e ficou ainda mais evidente de que ela não escreveu o livro com esses propósitos, sim de queimar o filme da Joan Crawford. Don't fuck with me, fellas! This ain't my first time at the rodeo. You forget the press I delivered to Pepsi was my power. I can use it any way I want. It's a sword. It cuts both ways. Mesmo com tudo isso, é interessante reavaliar o filme hoje em dia, porque além dele ser ótimo e de certa forma alimentar toda essa aura um tanto nebulosa em relação ao temperamento da Joan Crawford, a Fanny Dunaway ela está espetacular, talvez seja o trabalho da carreira dela, e é muito estranho que até hoje ela mantenha silêncio em relação à recepção do filme. O diretor Frank Perry registra de forma bem severa os abusos que a Christina diz ter sofrido da Joan, mas o que prevalece mesmo é uma aura um tanto camp que faz com que a gente não leve as coisas tão a sério. Tina! Bring me the axe! Eu diria que Mamãezinha Querida ele é até mesmo sensacional em todo o seu exagero, rendendo cenas totalmente icônicas do filme, como aquela em que a Joan Crawford acorda no meio da madrugada e agride a Christina porque ela está guardando todos os vestidos dela com cabides de alumínio. No wire hangers! What's wire hangers doing in this closet when I told you no wire hangers ever? Uma boa notícia para os fãs de Mamãezinha Querida é que o filme finalmente será lançado em DVD aqui no Brasil depois de ficar há anos extinto no formato em VHS. O lançamento ele vai acontecer em setembro pelo selo Obras Primas do Cinema e o melhor de tudo é que ele trará aproximadamente 40 minutos de extra sobre os bastidores da produção. Então não percam. As usual, she has the last word. Does she?